dedicados, acho que já hoje também sempre de coisas novas, para a gente trazer o passado para o presente. O design brasileiro está explodindo no mundo inteiro, não só os novos designers, como os designers modernistas, digamos, e, enfim, nós vamos ter a Marecia, a grande papa, a grande conhecedora de toda a nossa história. Muito obrigada. Eu preparei um texto, eu sou professora, eu não sei ser de outro jeito, a não ser organizar um pouco as ideias para poder expor para vocês. Né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Novo Ambiente pela oportunidade de falar sobre um dos temas que eu mais gosto. Né? Afinal, não é todo dia que a gente fala sobre o que a gente mais gosta fora da sala de aula, para aqueles alunos lindos, alguns estão aqui, né? Aquelas caras interessadas e olhos brilhantes. E também é muito interessante poder pensar que não é todo dia que a gente fala sobre valsa, tango, samba e cuíca, que é de que se trata aqui, na verdade, o assunto da noite de hoje. Né? É muito interessante a gente pensar que essa mistura que aconteceu nesta parte, né, do hemisfério sul foi tão potente, foi tão reveladora de momentos extraordinários da história da cultura e da história do design e, claro, da arquitetura mundial. Bom, eu sou Marecia Roschiavo, eu sou professora, sou pesquisadora, professora da Universidade de São Paulo, sou curadora, mãe e avó. E quero dizer a vocês que já se passaram muitos anos que eu iniciei esse trabalho sobre a história do design do mobiliário brasileiro. E esse trabalho, iniciado nos anos 70, me possibilitou conhecer todas essas figuras do design brasileiro e, ao mesmo tempo, viajar até Buenos Aires para conhecer, né, alguns nomes importantíssimos da cultura argentina. Naquele tempo, eu frequentemente me encontrava com alguns profissionais à rua Uruspi, aqui no bairro do Itaim Bibi. Eu acho que o número, talvez você saiba, é 177, eu não tenho certeza, mas é uma rua que ainda existe, ali no Itaim, e lá era o coração da empresa Forma, no bairro do Itaim, em São Paulo. E havia, naquela empresa nascente, que ali já estava pujante, um departamento de design. Eu tinha um departamento de design. Foi exatamente um carioca, da Gema, Sérgio Rodrigues, quem me apresentou a essa empresa. E a trajetória profissional do designer arquiteto carioca teve fortes vínculos com os criadores da Forma. Então, é um momento, assim, absolutamente pulsante da história do design latino-americano, não é? Esta relação entre Brasil e Argentina. É uma relação muito forte que, na verdade, poderíamos dizer que catequizou, que educou o público argentino e brasileiro sobre o sentido do design. Né? Os irmãos Martin Eisner, Carlo e Ernesto Aumer e Ernesto Wolff participaram da construção de um momento relevante da história
do design brasileiro. Eles atuaram no período em que a indústria nacional iniciava a produção de bens de consumo dentro de padrões modernos, visando atender às necessidades da sociedade brasileira. Era um novo público que surgia, desejoso de ambientar suas casas dentro de uma nova concepção estética. Eu quero que vocês lembrem, não é, que o móvel moderno ele não surge assim da noite para o dia. Ele foi um processo, e ele foi um processo de educação do gosto público. Ele foi um processo de educação das nossas sociedades para passar a aceitar algumas das peças que vocês estão vendo aqui. Martin Eisler nasceu em Viena e formou-se arquiteto. Chegou ao Brasil após uma passagem pela Argentina, onde exerceu arquitetura, cenografia e design de interiores. Ou seja, alguém dedicado ao projeto Fontaine em diferentes dimensões do projetar. Ernesto Wolff era alemão e também passou pela Argentina antes de se radicar em São Paulo, onde atuou no campo das artes e foi responsável por organizar uma galeria de arte. Ernesto Wolff e Martin Eisler se associaram a Móveis Artesanal e a empresa se ampliou, passando mais tarde a se chamar Forma S.A. Móveis e Objetos de Arte. Sérgio Rodrigues, o designer, arquiteto ou arquiteto designer, como queiram, foi contratado, mas, sob muitos aspectos, a abordagem do design de mobiliário de Martin Eisler e Sérgio Rodrigues não se orientava na mesma direção. Podemos dizer que eles não rezavam pela mesma Bíblia. E aí que a história fica muito interessante. Os irmãos Auner emigraram para o Brasil nos anos 40 do século passado, em virtude das dificuldades da vida na Itália do pós-guerra. Logo, eles se engajaram com a produção moveleira, onde a comunidade italiana aqui em São Paulo já estava totalmente conglomerada. Lina, Pietro Bardi, Giancarlo Pallanti, Carlo Fongaro, todos já estavam atuando em diversas iniciativas de desenho e produção de mobiliário. Carlo e Ernesto formaram-se em desenho técnico na Academia de Brera, ao norte da Itália. E esta formação foi relevante para o design e produção de móveis à época. Nos anos 50, Sérgio Rodrigues trabalhava com seus ex-professores no projeto da construção do Centro Cívico de Curitiba, estado do Paraná. Lá ele trabalhou com Davi Azambuja, Olavo Regina de Campos e Flávio Regis do Nascimento. Lá ele conheceu Carlo Auner e logo estabeleceram uma parceria, conjuntamente com uma figura que o Sérgio adorava falar, que é o Ponte Leone Paulo Gracelli. Foram juntos, passaram a colaborar nesta empresa lá em Curitiba. Bem, vejam bem, o Sérgio se mudou do Rio de Janeiro, de um Rio dos anos 50, onde ele estudou, onde ele tinha os amigos, onde ele tinha a família, e foi para Curitiba. É um outro ambiente, um outro tipo de sociedade, um outro clima, e passar 6 meses em Curitiba foi importante experiência para Sérgio, que logo compreendeu a necessidade de voltar ao Rio de Janeiro. É óbvio. O Rio de Janeiro é introcável. O Sérgio me disse, em 6 meses eu só vendi um móvel, só um sofá em Curitiba. Foi um prejuízo total. E praticamente os 200 contos que minha avó me emprestou, caçoando de um arquiteto que ia vender móveis,
desapareceram. Isso o Sérgio me contou numa entrevista em 1979. Em 1953 foi inaugurada a Galeria Artesanal, a Rua Barão de Tapetininga, em São Paulo, e esta sociedade tomou outros rumos com a entrada do vosso pai. Mais tarde, Ernesto Wolff e Martin Eisner se associaram a Móveis Artesanal e a empresa se ampliou. Sérgio foi contratado, mas sob muitos aspectos, sua abordagem de design não era a mesma de Martin Eisner. Martin, como podemos constatar em várias das peças aqui presentes, estava concentrado nos materiais. O neto dele estava me dizendo o quanto aprecia, né, este lado do seu avô, essa atenção que foi muito direcionada aos aspectos construtivos, suas relações com a forma do móvel, juntando as possibilidades tecnológicas com a inovação estética. Muitas das peças aqui presentes testemunham esta vocação da produção de Martin Eisner. Nessa exposição, Novo Ambiente traz exemplos dessa abordagem, das escolhas de projeto realizadas por Eisner, principalmente esta combinatória metal, madeira e os diferentes acabamentos. Eu estava conversando justamente com o fabricante dessas peças, né, que é alguém que já está dedicado à obra do Martin Eisner há bastante tempo, não é? e que nos trouxe a riqueza, o desafio na produção e na busca da concretização da produção dessas peças. É importante dizer que são peças de reedição, não são as peças originais vintage, não são a primeira versão original, mas são peças reeditadas. E essas peças reeditadas, elas têm uma potência de nos permitir o contato com a concepção projetiva de Martin Eisner. Este assunto é um assunto bastante sério, principalmente porque todas as peças reeditadas pela empresa Novo Ambiente, elas são chanceladas pela família, que dispõe de um arquivo bastante pormenorizado, que eu pretendo conhecer em breve, lá em Buenos Aires, de todo o trabalho de Martin Eisner. Na realidade, quando nós pensamos no relacionamento profissional entre Martin Eisner e Sérgio Rodrigues, poderíamos pensar muitos outros designers brasileiros, mas eu aqui estou me referindo a Sérgio, nós podemos pensar num relacionamento instigante. Sérgio não compactuava da abordagem, da metodologia projetiva de Eisner, da mesma forma que Eisner não compactuava da abordagem metodológica de Sérgio. E é exatamente nesta combinatória, nesta dialética que Sérgio se reconhece a si mesmo com as suas heranças modernistas, cariocas, da antiga Escola Nacional de Arquitetura, não é? E que Eisner reafirma os valores europeus oriundos da Bauhaus, que foram aplicados, né? Todos esses valores de ensino foram aplicados na Escola de Arquitetura de Viena, tradicional centro difusor da cultura europeia, arquitetura, música, nem pensar, aquela beleza, e a culinária, né? Fantástica, existente na Áustria e Viena.
Sérgio diz, Martin Eisley fazia os pés palito. Aí eu tinha grandes choques profissionais com ele, porque ele era muito europeu e aquela produção não tinha nada a ver com o Brasil. Então, ao conhecer mais profundamente a obra de Eisley, Sérgio reconhece a si mesmo e a seus valores de projeto e vice-versa. Então, isso é um momento muito rico da história do mobiliário brasileiro. É um momento em que essas diferenças afloram e, pela diferença, a identidade projetual de cada um desses profissionais, ela se define. Realmente é um momento glorioso, nós podemos dizer. Na realidade, trata-se do design, do desenho, entre duas abordagens e suas inserções em diferentes culturas e condições históricas. E é importante que o desenho tenha essa inserção para que o encantamento e a sua função possa ser exercida. A inserção do design na sociedade brasileira em meados do século XX passa por essas particularidades que marcaram a trajetória de muitos profissionais, arquitetos e designers. O design muito se modernizou, alimentado pelas conquistas da arquitetura. Tratar dos diferentes percursos de Martin Eisley e Sérgio Rodrigues nos traz a oportunidade de circunstanciar a implantação deste campo de conhecimento no Brasil e na América Latina. Enfim, as vicissitudes da junção apaixonante, como eu disse no início, entre tango, samba e design. A contribuição dos designers missionários para a disseminação das atividades do design, os desafios enfrentados por eles, foi muito grande. No Brasil, nós observamos a crescente demanda por bens de consumo nos anos 50, nos anos 60, principalmente nos grandes centros urbanos, o que trouxe um protagonismo excepcional ao Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa mesma época, nós temos abertura de um campo de atuação que se consolidou, que é o campo de atuação do design, onde muitos profissionais aqui, se inserem. E, além disso, nós temos nesse mesmo período a criação dos dois polos educacionais de ensino e design no Rio de Janeiro, Escola Superior de Desenho Industrial, e São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a qual eu estou vinculado. Importante citar os trânsitos já observados anteriormente. Europa, América Latina, Argentina, São Paulo, que entrelaçou esses profissionais, provendo terreno fértil para a prática do design. Finalmente, quero mencionar uma figura central para o design latino-americano e mundial. Me refiro ao artista, professor, crítico e meu amigo, a quem eu reverencio profundamente, Tomás Maldonado. Tomás Maldonado, argentino, importantíssimo para todos nós. Não sei se algum de vocês o conheceu, mas certamente conheceu a obra dele. Foi quem cunhou o nome desenho industrial. Maldonado designou a nossa área de atuação a pedido do International Council of Society of Industrial Design na década de 60, numa conferência que aconteceu na Escandinávia, a pedido do INSID, porém hoje o INSID já não se chama mais INSID, se chama World Design Organization. E a definição que Maldonado deu, ele mesmo, anos depois, do ano 2000, estabeleceu a crítica dessa definição, e Maldonado tem uma produção acadêmica, científica,
formou alunos, seja na Alemanha, na escola de Urla, para onde ele foi convidado pelo grande artista Max Gill. Ele dirigiu a escola de Urla. Maldonado é um latino-americano, argentino, que se radicou na Alemanha para dirigir, para ser o diretor de uma escola de design, e posteriormente ele foi o diretor da escola de design do Politécnico de Milão. Eu quero aqui lembrar do nome, poderia citar muitos, mas não é o caso. Nós vamos hoje celebrar a presença dos filhos e do neto, do Eisner, mas eu quero lembrar o quão importante é a América Latina e principalmente esta parte da América Latina, Argentina e Brasil, para a proeminência do design contemporaneamente. Nós temos a nossa latinidade, a nossa intuição e, acima de tudo, com as dificuldades políticas que esta parte do mundo viveu, nós aprendemos cada vez mais a prezar a nossa liberdade. Quando Martin Eisner sai de Viena numa condição difícil, política, e vem para a América Latina, ele vem em busca de liberdade. E a arte e o design não se fazem sem liberdade. Eu queria pedir um aplauso imenso para esta família, que aqui está, os filhos, o neto, os netos, a bisneta linda, rosa, porque eu peço vida longa à família de Eisner. Ahora cambiamos para el español, porque ellos nos van a contar las historias de Martin. Hablé mucho con Alberto sobre el trabajo de su papá con la escenografía, con la arquitectura y también con los muebles. Yo pido a vosotros de hablar por favor. Bueno, la verdad que no sé hablar muy bien, pero voy a tratar de hacer una buena síntesis del trabajo. Mi padre llegó a la Argentina siendo muy joven, absolutamente con muy poco dinero, por decir así, pero tenía realmente una muy buena profesión y bueno, comenzó trabajando con muchos judíos alemanes en la Argentina, que le permitió comenzar a crecer y diseñar. Primero produjo casas y luego se ocupó del diseño de muebles, y creo que su gran proceso de diseño, el más importante por lo que nosotros vemos ahora, lo tuvo más en Brasil que en Argentina. Entonces, bueno, creo que valoro mucho este momento. Realmente me emociona haber visto toda esta obra que realmente no conocía profundamente. Valoro la confianza, el nuevo ambiente también acá, y de Thiago indudablemente, que trabajó muy bien, lo repito, pero me parece que mucho de lo que hizo mi padre, ya acá Cecilia lo habló, así que bueno, nada, no quiero seguir hablando mucho porque me parece que está todo a la vista. Bueno, yo también creo que mucho dijiste, mucho más de lo que nosotros podríamos contar. Él era un hombre que tenía muchas facetas, tuvo muchos mundos diferentes. Tuvo el mundo del diseño, el mundo de la arquitectura,
uno de la escenografía, de la dirección de ópera, de escena de ópera, y para nosotros lo que era más cercano era, por supuesto, el trabajo de Regine. Él trabajaba mucho en el Colón, en el Teatro Argentino de La Plata, con lo cual, por supuesto, nosotros participamos mucho más de esa historia, porque compartíamos el ir al teatro, el verlo, el conocer a sus compañeros, sus colegas, y muy poquito, realmente nunca habló de su trabajo aquí, pero creo que fue muy fructífero, especialmente con Carlos, que duró muy poco, no mucho más que 3 años, y fue como digo yo, una pasión, un chispazo entre 2 personas que dieron un amor enorme para hacer toda esta maravilla. Y después, bueno, Carlos se fue a Italia. También Carlos tenía mundos diferentes, tenía la cerámica, tenía otras cosas que amaba, y creo que fue el tiempo necesario y suficiente para esta etapa de la vida de él. Creo que fue muy creativo durante todos esos años, y después, según cuenta su socia, y creo que fue así, cuando apareció Knorr en la vida de ellos, les cambió la vida, les cambió la cabeza, los enamoró, y creo que, bueno, yo valoro mucho esto, porque esto es lo que menos conocemos nosotros de Martín, justamente esto. Y para cerrar, bueno, quiero decir que él empezó su trabajo sin hacer muebles de serie, no existía. Así que tenemos la suerte de tener piezas únicas en nuestras casas, que solo existen adentro de nuestras casas, que ojalá podamos ir haciendo todas estas cosas. Yo voy mostrando porque tenemos nuestro sillón preferido de la casa de Bariloche, que todos queremos estar ahí sentados y nadie lo conoce, y tenemos mesa de mármol hermosa en mi living, de 4 pedazos de mármol que son como una torta que se puede sacar, bellísima. Tenemos mucha belleza. Hay que decir que él fue un creador de belleza, y bueno, agradecemos esto porque nació primero con Tacchini y después se despertó un poco más el mundo y empezamos a hacer muebles de madera o de él, que muchos están en nuestra casa de Bariloche, y ahora aquí, en esta maravilla que es esta revisión, yo estoy enamorada, es maravillosa. Así que gracias por todo, por escucharnos, y ojalá que siga la posibilidad de reeditar muchas cosas de él, que es una pena que no estén en el mundo, ¿no? Porque creo que el diseño bueno hay que proyectarlo, ¿no? Y hay que difundirlo. Así que ojalá. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, porque não é todo dia que a gente tem aqui, né, os filhos de um grande criador com esse legado maravilhoso. Quiero decir una cosa más, y fue algo casual, inesperado, pero él murió acá. Repentinamente murió en Brasil y está enterrado aquí en San Pablo, porque siempre dijo que donde él muriese, él iba a ser enterrado. Así que él está aquí todavía, está enterrado en este país, y me alegro que haya sido así y aquí, de verdad. A partir do que a Ruth fala, né, essa colocação bastante sincera e emocional sobre o fato dele estar enterrado aqui no Brasil, né, e toda a relação que ele estabeleceu com o nosso país, eu acho muito importante lembrar que
esses grandes criadores do design, o corpo, a cabeça morre, de fato, mas a inteligência de projeto desses grandes homens e mulheres continua presente. E aí, de fato, a contribuição da Novo Ambiente ao se dispor a produzir, vender, colocar disponível para o consumidor, para o cidadão brasileiro e mundial, porque certamente não são só os brasileiros, comprar e ter, digamos, peças históricas, não é? Nas suas casas, nos seus arranjos domésticos, na sua ambientação, como tanto gostava de falar o Sérgio Rodrigues, eu acho que isso é eterno. Então, é claro, a função da cultura, a função dos museus e a função dos comerciantes é também perpetuar, não é, esse poder de criação, de imaginação e essas lutas que foram imensas para conseguir, não é, digamos assim, tirar uma seção do metal de um certo número de polegadas ou fazer um estofamento, enfim, os desafios tecnológicos na produção de todas essas inovações. Os grandes criadores, eles são eternos. E é sobre isso que nós estamos falando. Eu gostaria muito de ouvir se alguém tem alguma pergunta e também eu gostaria de ouvir os dois meninos bonitos, que estão aí em preto e branco, numa combinação linda. Não sei se teve um diretor de arte por trás disso, mas tão lindos, tão lindos. Olha, que aula. Conta a honra aqui pra gente estar aqui, vocês, familiares, Maria Cecília, que é uma maravilhosa professora, deu uma grande aula aqui. E eu só tenho a dizer que para a gente ter esse legado aqui e conseguir fazer com que isso dê continuidade é espetacular. Muito obrigado. Eu acho que, enfim, fiquei emocionado com o que eu ouvi, fiquei arrepiado umas 2, 3 vezes durante não só a sua fala, mas a dela também. Eu fiquei emocionado de saber que assim, o trabalho dele está revivendo e, se Deus quiser, vai ficar aí para toda a eternidade. E acho que é sobre isso, é sobre legado, né? Então a gente quer continuar esse trabalho de pesquisa com a ajuda de todos os conhecedores aí que estão ainda com a gente, buscar os acervos na Argentina, aqui, quem sabe até deve ter coisa na Áustria também, e vamos aí continuar essa busca para a gente trazer cada vez mais essa história de volta para o presente. Eu acho Obrigado. Que é só a pontinha do iceberg, né, Martina? Eu sou da casa. Oi, meninos da Novo Ambiente. Tudo bom? Tudo bem? O Matias amava vocês. Lembrem? Matias era maravilhoso. Meu marido. Eu sei disso, eu sei disso. Irmão dos meninos, meus cunhados. Então, como ele não está aqui, imagina a felicidade dele, da onde estiver, vendo que vocês têm uma parceria com o Tiago da Mais, a Flávia. Tiago, aparece aí, Tiago. Então, é um presente muito grande que vocês estejam juntos. Tiago, aqui. Tiago. Por favor. Tiago. Toma aqui, Tiago. Tiago. Muito bem. Era isso que eu queria falar, que o Matias, de onde estiver, está amando essa
essa energia boa de vocês com o Tiago e com a família maravilhosa. E esse sogro que eu nunca conheci. Eu não conheci esse artista maravilhoso e que hoje eu me surpreendo de ter caído nessa família assim, do nada. Mas sou feliz por isso. Parabéns, muito obrigada. Sou suspeita, né? Mas essa relação do Sérgio Rodrigues, ela deu um fruto também na Itália, não foi? Eles ajudaram o Sérgio num projeto que o Sérgio teve que apresentar na Itália, que, se eu não me engano, foi a embaixada. Que não é um assunto muito... Esse é um assunto bastante importante para o Brasil, porque o Sérgio Rodrigues, na década de 60, o Sérgio foi encarregado pelo embaixador Vladimir Murtinho, que foi um homem brasileiro excepcional, né? O Sérgio foi encarregado de realizar a reforma do Palácio Doria Pamphili, que é a sede da Embaixada Brasileira em Roma, né? E o Sérgio justamente se apoiou muito no cargo, porque o mundo naquele momento era muito pequeno e eles todos ficavam juntos para viabilizar um ideal de modernização que todos eles tinham. E claro, o Rio de Janeiro era a sede do governo brasileiro, era a nossa capital, que só se muda para Brasília nos anos 60. E Brasília foi um sonho de muitos cariocas, principalmente Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Obrigada, professora. Mais alguém, gente? Aproveitem. Aproveitem. Essas conversas tão emotivas, né? Com as mulheres, com a mulher do Matias, com a Ruth, filha do Martim, com o Alberto. Não é sempre que a gente tem essa possibilidade. Aliás, as famílias dos designers brasileiros, argentinos, estrangeiros, de qualquer parte do mundo, têm esse legado na mão e cada vez mais o século XXI terá que fazer a gestão desse patrimônio, porque esse patrimônio é um patrimônio da humanidade. Alguns países, evidentemente, já estão mais organizados, já têm mais recursos. O Brasil já dispõe também de vários instrumentos, né, legais que nos permitem, mas temos que continuar. E não cabe só aos empresários, os colecionadores. Temos aqui o Theo e a Liz, da Galeria Theo, que tem feito muito na divulgação. Somos todos nós, a universidade, os colecionadores, enfim, é um esforço que tem que ser coletivo para honrar a capacidade de projeto desses grandes criadores. Mais alguém quer falar? Bom, se ninguém mais quiser falar, a gente vai encerrar aqui. Vocês vão tomar um copo de vinho, de champanhe, e vamos aí, mais uma vez, dar um viva a Martin Aslan.